Bem-vindos a mais uma edição de Primeiro Plano. Primeiro Plano hoje com o convidado Luís Gonçalves, presidente de uma instituição de solidariedade social, que é a Nova Vida. É uma instituição que nós já seguimos há algum tempo e que nos parece de relevante interesse, não só pelo trabalho social, como até pelo aspecto mais científico e em termos de comunicações, uma mais-valia incontornável, como alguém diria, para o nosso concelho de Odivelas. O Luís Gonçalves já é conhecido desta casa, já tivemos algumas conversas e hoje vamos partir para uma conversa sobre esta instituição, como começou, que motivos tiveram na sua origem. Vamos então começar a conversa. Antes do mais, gostava de lhe agradecer a sua presença. Obrigado. Gostava de dizer que aqui na Odivelas TV apreciamos muito a vossa instituição, achamos que é de particular interesse, achamos que é uma instituição que pode trazer muito ao nosso concelho e naquilo que nos é possível temos passado a vossa imagem, o vosso trabalho e aquilo que vocês são. Vocês estão na Ramada, e estão na Ponte da Bica, concretamente. Diga-me uma coisa, quando é que surgiu esta associação? Se calhar na altura não era tão formal quanto é hoje, mas quando é que surgiu e por que motivos é que surge esta associação Nova Vida? Muito bem, muito obrigado, antes de mais, pela sua introdução e pela sua divulgação e pelo convite de estar aqui nesta tarde. É uma honra, obviamente, fazer divulgação daquilo que acontece nesta associação e, nomeadamente, no nosso concelho, o nosso concelho de Odivelas. A Associação Espaço Nova Vida, sendo uma associação de solidariedade social, nasceu, portanto, em 2009, num trabalho muito caseiro, numa garagem na Rua de Olivença, portanto a estrada que vai para Montemor, onde nós, numa garagem, um conjunto de cidadãos, e vamos lá, crentes cristãos, se juntaram para ali ter um trabalho. Na altura chamava-se Ministério Compaixão, ainda se chama, para suprir as necessidades, vamos lá, uma dos mais carenciados ali daquela rua, daquela área. Mas em termos de alimentação, era? Em termos só alimentares, em termos de alimentação. Isto porque eu portanto, vivo ali já quase há 15 anos e nunca tinha deparado que na minha rua existia fome, existia miséria, que existia solidão, que existia gente abandonada completamente nas suas casas, né, pelos seus familiares e pelos fatores da sociedade económicos que nós todos muito bem conhecemos. E eu fiz algo que é um pouco de empreendedorismo sem dúvida, mas também de trabalho cívico. Eu fui mesmo porta em porta a querer saber o que é que se passava na minha rua. E eu constatei casos como este, é aquele que eu jamais me irei esquecer, de uma senhora com bastante idade, que hoje tem os seus já quase 95 anos, a comer sopa de água com um pouco de azeite. E eu constatei que entre muitos casos, que realmente alguma coisa tinha que ser feita ali naquela localidade. Então, eu sendo militar, baixei as armas e dediquei-me à causa civil. Ali naquela área e em 2009 começámos este trabalho com um conjunto de 25 pessoas. Não havia ali instituições de solidariedade a fazer o trabalho de campo, digamos. Não havia e não há. Tirando vocês agora. Exato. Existe, portanto, a CURPI tem ali alguma intervenção com algumas famílias ali perto, nomeadamente a comida, pessoas acamadas, etc. Mas tirando isso, não há outro âmbito social ali naquela área.
Isto em 2009, nós ainda como uma forma de uma igreja cristã, uma pequena igreja cristã, a Igreja Cristã Nova Vida foi onde tudo nasceu, até que houve um dia em que nós estamos ali numa garagem, uma garagem mesmo de nós reuníamos, tirávamos os carros, não é uma igreja muito convencional, não é, nos dias de hoje, mas era assim que nós nos reuníamos, era assim que nós debatíamos as questões sociais e obviamente as questões espirituais também, mas tivemos assim nisto durante 2 anos. Em 2011, eu marquei uma entrevista, portanto, pedi uma reunião com o presidente atual, na altura do presidente da Junta de Freguesia, o Dr. Francisco Bartolomeu, para nos apresentarmos. Portanto, dirigimos à Junta e gostaríamos de tornar visível, não é, aquilo que nós estamos a fazer e dar-nos a conhecer. Não fomos pedir nada, não fomos pedir o que quer que fosse. Nesses 2 anos nunca pedimos nada a nenhuma entidade. Até que, após essa reunião, que correu muito bem, ele ficou, obviamente, satisfeito e não sabia que nós estávamos a trabalhar ali. Naquela altura já estávamos com um âmbito de quase 20 famílias que nós estávamos a ajudar, com alimentação. Até que, pronto, a reunião ficou assim, cada um foi para as suas casas, ficámos muito gosto em conhecer e cada um seguiu o seu caminho. Até que, dias mais tarde, o Dr. Francisco Bartolomeu disse que gostaria de falar comigo e ele ficou um pouco surpreso por estarmos numa garagem e nesta dinâmica difícil que é uma garagem serve para pôr carros e não para pôr pessoas. Até que ele nos disse, olha, existe aqui uma antiga coletividade na Ponte da Bica, que era a Sociedade Recreativa do Manduca, a Sociedade Recreativa e Cultural do Manduca. Essa sociedade entrou em falência, essa sociedade foi deixada ao abandono durante muitos e muitos anos. Inclusive foi entregue a 2 instituições, foi protocolado com mais 2 instituições antes de nós, portanto, mas assim continuou ao abandono e à degradação total. Ou seja, já encontramos umas instalações sem teto, sem paredes, vandalizada completamente ao abandono. E para quem conhece aquela área, sabe muito bem do que eu estou a falar, as pessoas tinham receio de passar por aquele lugar, porque era um lugar, nomeadamente, onde juntava ali drogados, alcoolizados, era uma zona que as pessoas tinham medo de passar e de frequentar. Bom, qual foi a proposta? Encontramos sensibilidade na Junta de Freguesia. A proposta da Ramada, a Junta de Freguesia da Ramada, e a proposta foi, vocês têm que, eu ainda hoje brinco com o Dr. Francisco Bartolomeu neste sentido, porque ele realmente também foi sensível nesta questão, e a pergunta foi, vocês têm a capacidade de dar uma nova vida, já que o nosso projeto e a igreja chamava-se Igreja Cristã e chama-se Igreja Cristã Nova Vida, tem capacidade de dar uma nova vida a este espaço? E eu, na altura, respondi-lhe que não. Disse, olha, não, sinceramente não temos, isto precisa de tanta obra, isto precisa de tanta coisa para fazer um terreno destes, é impossível, nós temos capacidade de resposta para uma coisa destas, até porque não temos dinheiro. E ele disse, pois, isso já foi o problema das outras instituições. E ficaram à espera de subsídios também para avançar com as obras, possivelmente. Até que, mas como é que é? Vocês querem avançar ou não? Eu disse que sim, se for da vontade de Deus, certamente as coisas irão acontecer. E assim mergulhámos de cabeça, mergulhámos no escuro, atirámos completamente de cabeça, e aqui convém frisar que foi um ato de fé também, e estas coisas, a fé também é importante, e de empreendedorismo, porque não tendo dinheiro, não tendo pessoas, o que é que nós vamos fazer com nada? Só contavam com vocês próprios. Só contávamos connosco próprios e com a ajuda de Deus, porque o resto não tínhamos nada. A Junta disse logo que não nos podia apoiar com nada. Portanto, olhámos para a nossa volta, não havia quem nos apoiasse com nada. Portanto, o que é que nós vamos fazer com nada? Vamos esperar a que realmente Deus esteja do nosso lado. Não é? E assim foi. Nós avançámos para aquela obra, reunia as tropas, 20 pessoas, mais ou menos. Dessas 20 pessoas, se calhar 10 trabalharam intensamente. E até que começámos o trabalho, a recuperação do edifício, que era aquilo que nos era proposto. Portanto, um edifício completamente degradado. E às vezes, recuperar um edifício devoluto é mais difícil do que construí-lo de raiz.
E porque Sim. aquele edifício já tinha uma estrutura, aquele edifício foi só realmente deitar abaixo, aproveitar a estrutura metálica que existia e não podíamos fazer mais nada, nem alargar, nem maior, nem mais pequeno. Só realmente recuperar aquilo que estava feito e assim foi acordado e protocolado com a Junta de Freguesia para que nesse sentido avançássemos. Avançámos com a obra, demorámos um ano, porque lá está, como não tivemos ajuda de ninguém, tivemos que depender da boa vontade dos voluntários, da boa vontade da comunidade. E quando é que a comunidade que está ali à volta começou a perceber, algo lá, que estes são diferentes? Vale a pena? Quando é que vocês tiveram esse sinal? O sinal veio quando as pessoas... Obviamente que as pessoas começaram a querer saber o que é que ia estava a surgir ali, não é? Nós fizemos questão de pôr lá um placar a dizer o que é que iria nascer ali. E as pessoas começaram a aproximar-se, a perguntar. Então, quando as pessoas começaram a perguntar, sim, certo, mas como é que vocês conseguem isso? E nós dissemos, não, nós não temos apoio de nenhuma, nem da autarquia, nem da Junta de Freguesia, portanto é uma iniciativa nossa para servir a comunidade. Aí ganhámos a comunidade, que a comunidade percebeu que aquilo não era um projeto nosso, mas era um projeto para servir a comunidade. Portanto, aquilo era um projeto que iria servir as mais-valências da comunidade. Porque a nossa preocupação, como é que nós, qual foi o sinal de, ok, estamos no caminho certo? Foi, nós não nos preocupámos em estabelecer aquilo que nós pensávamos que seria o interessante para ali. Nós pensámos, em primeiro lugar, o que é que esta comunidade não tem? Precisa. O que é que esta comunidade não tem? E para quem conhece a Ponte da Bica, mais concretamente a Curva da Morte, tão conhecida, a Curva da Morte, que agora ganhou uma nova vida, sabe que não existe um parque infantil, e eu tenho 4 filhos, sempre tive de me deslocar de carro para procurar um parque infantil, sabe que não existe um jardim naquela área, nem existe um banco do jardim. Portanto, não existe naquela área, é uma área de passagem em que, só para nós entendermos o contexto, do lado da rua onde eu vivo, que antigamente pertencia à freguesia da Ramada, os passeios estão alcatroados, tem passeios. Na altura que pertencia a Canessas, os passeios não estão alcatroados. Portanto, quando chove, aquilo é um mar, é terra por todo lado. Portanto, há ali situações que não são do século XXI, incompreensíveis. Eu não sei como é que a Ponte da Bica chegou a este ponto, de ninguém, obviamente com um grande esforço das juntas de freguesia, mas a verdade é que ainda hoje é um lugar que, se calhar visto pelos odivalenses, está lá para cima, para o norte. É a fronteira entre Ramada e Canessas. Portanto, é uma coisa que está ali. E para Loures, já é longe. Já tem ali 3 freguesias, não é? Bem perto uma das outras, e nada acontecia. Atividades culturais, sociais, não existia nada. E foi isso que precisamente nós nos propusemos fazer. Vamos trazer realmente, o nome é mesmo, não foi ao acaso, o nome é mesmo o apropriado. Vamos trazer uma nova vida a este espaço. Então limpámos toda a área envolvente do terreno. Quando digo toda, é mesmo toda. Não houve dos 5.200 metros que aquele lote tem, que pertence ao bairro do Girassol, não houve um que ficasse por limpar. Nós limpámos, desde o primeiro centímetro ao último, nós limpámos tudo. Encontraram, claro. Encontramos tudo o que conhecemos e, se calhar, coisas que não sabíamos que existiam. Uma coisa que... O primeiro grande obstáculo que nós encontramos foi um sem-abrigo que vivia nas instalações. E, portanto, que vivia numa situação completamente degradante e que se alimentava, obviamente, daquilo que muitas vezes os animais se alimentam, das plantas à volta e etc. Portanto, encontramos um cenário que ninguém gosta de começar um trabalho nestas condições. Portanto, se por um lado não tínhamos dinheiro para fazer o que quer que fosse, por outro lado, o dar uma nova vida ainda era um outro desafio. Mas, passado um ano, com a boa vontade da população, um exemplo para sintetizar muito rapidamente o acontecimento, até a inauguração. Nós tivemos uma senhora que nos foi oferecer 2 tijolos. Portanto, uma obra daquela envergadura onde nós investimos só em material 50.000 euros, mais todo o espaço, portanto é uma obra que está à vontade dos 100.000 euros para cima, que foram investidos ali em recursos humanos e materiais. Uma senhora vai-nos oferecer da comunidade, portanto uma vizinha, vai-nos oferecer 2 tijolos.
aquilo daquelas coisas que eu jamais me irei esquecer, porque numa obra daquela de dimensão não fazia diferença 2 tijolos, mas é isso que nós nos propunhamos, é que aquele lugar fizesse diferença na vida das pessoas, e isso para mim foi uma leitura de que aquele lugar já estava a fazer diferença na vida daquela pessoa, porque ela sabia que ia nascer algo ali que ela poderia usufruir e ter ali um lugar, um porto de abrigo, um lugar onde podemos conviver socialmente, culturalmente, etc. É isso que nos propusemos. As pessoas começaram a acreditar no vosso projeto, isso sem dúvida, não é? E continuam a acreditar. Pois, mas há um ponto de viragem das pessoas em que elas começam a ver que... As pessoas, nós hoje conhecemos que a sociedade está apática, não é? As pessoas difícil. Hoje é muito ver para querer, não é? Nós tentámos, devido também, obviamente, às nossas origens cristãs, querer para ver. Vamos ter esperança, vamos mudar isto, vamos fazer qualquer coisa. E na altura que arrebenta a crise, na altura que o país entra em colapso, não há dinheiro para nada, aparecem estes, desculpa a expressão, doidos, a quererem investir, a quererem fazer. Pronto, tivemos sim como parceiro sempre junta, sempre que nós precisávamos de uma carrinha, sempre que nós precisávamos de limpar as ervas. Mas tiveram oferta de materiais, obviamente, não é? Ou materiais... sim, tiveram... na compra de 10 levo 5, levo mais 5. Pronto, nós temos ainda hoje uma empresa em que, quando eles perceberam aquilo que nós estávamos a fazer, eles disseram, olha, tudo bem, eu sei que vocês não têm a capacidade para pagar, porque a nossa sempre foi, olha, vamos agora a isto, não vamos mais porque não podemos pagar. Eu disse, ok, então levam isto que eu ofereço. Então levam isto que eu ofereço. Foi uma maneira daquela empresa investir ali também. E até hoje nós continuamos como bons clientes, porque realmente foi um voto de confiança. Não é? Ninguém oferece hoje uma porta e nós percebemos que o problema ali é que são muitas portas que eram precisas ser postas, era muito chão para ser posto, era muita parede para ser levantada. Então todas estas pequenas diferenças fez uma grande diferença. E hoje temos um edifício ali com todas as mais-valias e valências necessárias. E começávamos, se calhar, por dizer lá para casa que valências é que vocês têm, que trabalho é que já vão fazendo e que população, em termos de crianças e não só, que está envolvida em todo esse trabalho. Portanto, o que Muito fazem, bem. quais são as valências? Nós aproveitámos o espaço, como já disse, existente, portanto, o pavilhão existente, é um pavilhão não tinha casas de banho, não tinha esgotos, quer dizer, tudo isso teve que ser feito de raiz. Quando digo esgotos, falo na questão interior e exterior, até isso nós fizemos e hoje voltaríamos a fazê-lo, porque vale a pena ver o que está ali feito. O edifício, nós temos uma sala multiusos, onde existem as várias atividades. Portanto, estamos a falar de um pavilhão, para termos ideia, neste momento está climatizado e que serve desde chuveiros a salas de apoio ao estudo, salas para reuniões, uma cafetaria. Portanto, é um edifício que está equipado com tudo. Pronto, como não podemos alargar o edifício, porque o edifício já faz parte de um ordenamento que já existia, aquele lote é um lote para equipamentos, portanto não pode ser construído nada, nós só conseguimos alargar aquele edifício com contentores exteriores. E é assim que estamos, estamos na distribuição dos alimentos. Portanto, uma das grandes atividades que nós temos ali, se não a principal, continua a ser a distribuição de alimentos. Continua a ser a distribuição de alimentos. E quantas pessoas estão abrangidas por esse vosso programa? Digamos? Muito bem, nós criámos o Banco de Alimentos. Nós estamos em parceria com o Banco Alimentar, não recebemos ainda nada do Banco Alimentar, curiosamente hoje, isto é uma notícia em primeira mão, iremos ter então a visita do Banco Alimentar, já está protocolado, as famílias estão identificadas, as famílias que irão beneficiar do apoio do Banco Alimentar de Lisboa. Mas o Espaço Nova Vida não ficou à espera do Banco Alimentar de Lisboa. O Espaço Nova Vida, nestes 5 anos, que fará para o ano o seu 5º aniversário, decidiu criar um banco de alimentos, porque diariamente nos aparecem pessoas a pedir alimentos. Inclusive a Junta manda-nos pessoas. Inclusive instituições das redondezas mandam-nos pessoas para lá a pedir alimentos, porque esgotaram as suas capacidades ou não sabem o que fazer, então mandam-nos para lá. Situações como famílias que precisam de mudar de casa, vocês podem nos ajudar a mudar de casa, mas nós não temos como mudar de casa, não temos carrinhas, não temos equipamentos. Eles sabem que nós temos boa vontade e isso é o que altera. Ou seja, nós não conseguimos fazer nada, mas vocês já tentaram ir àqueles senhores ali
na ponta da bica. Vejam lá que eles Talvez eles possam são ajudar. doidos o suficiente, eles não dizem que não. E nós sempre arranjamos uma maneira de socorrer essas situações dramáticas pelo qual estamos a viver, e Ponta Bica não está isente, nem Ramada, no bairro do Girassol, situações completamente dramáticas. Continuamos com o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos, hoje nós suportamos algumas dezenas de famílias, e eu não incluo aquelas que diariamente vão lá bater à porta. Aqueles casos que desaparecem. Desesperados. Pronto, só para ter uma ideia, e os senhores telespectadores lá em casa, as atividades que nós promovemos, nós fazemos questão de não fazer uma cobrança quando temos programações artísticas. Aquilo que nós pedimos são alimentos. Só estamos a pedir alimentos, que as pessoas possam colaborar com alimentos que nós iremos distribuir alimentos. Também já fazemos a distribuição de roupa, obviamente, mas a grande ênfase está na distribuição alimentar, que é o maior drama que nós estamos a assistir de uma classe média, obviamente envergonhada, que, como nós todos entendemos, e que nós também percebemos que não conseguimos chegar a resolver todas as questões. Mas o que nós nos propusemos a fazer foi o pouco que pudermos fazer, vamos fazer. E isso estamos a fazer. Agora temos várias componentes. Temos a componente educativa, onde nós temos o apoio escolar. O apoio escolar foi a seguir ao Banco Alimentar, ao Banco de Alimentos. O Banco Alimentar, não posso dizer que o Banco Alimentar é de Lisboa, é Banco de Alimentos. O nosso Banco de Alimentos foi a segunda atividade que nós criámos ali naquele espaço. Percebemos que, e quem passa ali naquela área percebe muito bem isso, e noutras áreas do concelho, que depois das aulas os miúdos vão para a rua brincar, vão jogar à bola, o que é muito bom. Eu nasci nisso, não, foi muito bom. Mas percebemos que haviam famílias que não conseguiam pagar as explicações para os miúdos na escola. Embora já existam os ATLs, não é? As AECs, mas os miúdos hoje têm uma carga horária, os miúdos trazem uma série de trabalhos que precisam fazer em casa, em que é preciso apoio escolar. A minha esposa, sendo professora, numa das escolas do concelho também de Odivelas, começou a solicitar a outros professores, a outros colegas, o voluntariado para o apoio ao estudo. Então nós começámos ali com 5 ou 6 crianças por semana, na altura. Atingimos um pico de 50 crianças por semana, em que professores do concelho de Odivelas, e isto é uma honra para todos os odivelenses e para este concelho, que quando uma classe de professores, que nós sabemos o que é que se passa no contexto nacional, ainda há professores que dão do seu tempo, tiram o seu tempo familiar para ir a uma associação sem ganhar um cêntimo, e muitas vezes nem um obrigado, não é? Mas dão do seu tempo para investir em crianças. Nós temos como mote nesta associação, e já vem também das nossas raízes cristãs, que é o melhor investimento que nós podemos fazer é nas pessoas. E é isso que nos propomos a fazer. Então, isso tem passado, e os professores estão a fazer esse papel fantástico. Nós tivemos uma taxa de sucesso de 100% o ano passado dos nossos alunos em termos de passagem de ano. Portanto, algo está a funcionar bem. São 100%. Todos eles passaram de ano, todos eles atingiram os objetivos. Os professores perguntaram, mas onde é que vocês estão a ter as explicações? E quanto é que vocês pagam? E eles respondem, não é, porque existe um valor, que é ser sócio, eles pagam 3 euros por mês. 3 euros por mês, têm 3 dias por semana, do tempo que quiserem, para usufruir dos professores estarem ali das 3 às 7 da tarde. Portanto, isto é uma mais-valia para o concelho, isto é uma mais-valia. E aqui gostava também de sublinhar que temos alunos de Amadora, Sintra, de Loures e, claro, de Odivelas. Portanto, os concelhos na área utilizam as zonas aqui instalações limítrofes, não é? para ir àquele lugar, as famílias mais carenciadas, e não só mais carenciadas, pela qualidade dos professores que estão ali. Professores com mestrados, professores com doutoramentos, professores com alta qualificação escolar para estar a fazer aquele trabalho. Também alguns alunos universitários dão do seu tempo. Portanto, é esta a ambiência que nós estamos ali a ter, fantástica. Isto nas questões educativas. Claro que fazemos as nossas atividades de verão, culturais, sociais, em que levamos estas crianças a conhecer mais além. Levamos a visitar vários lugares, agora temos uma carrinha também que nos foi oferecida, já não estamos limitados à boa vontade dos pais só, já temos alguma autonomia.
portanto, em que nós podemos levá-los a visitar museus, etc. Interessa-nos a dar-lhes o conhecimento daquilo que se passa à nossa volta. Crianças que nunca tinham ido ao Museu da Marinha, ou coisas aqui muito perto, ou ao planetário, pronto, coisas tão simples que nós sabemos que existem as atividades, mas como nós sabemos também houve uma grave e drástica redução para as escolas na questão dos autocarros, das visitas de estudo. Então nós queremos complementar isso e estamos a conseguir complementar isso tudo. Temos a componente cultural e desportiva. Temos o karaté, temos um coral infantil, temos uma escola de música, onde nós temos uma agenda cultural. Por exemplo, no próximo domingo iremos ter um dos maiores pianistas do panorama atual português, que é o Ruben Alves, um pianista conhecido, pianista do Rui Veloso e de tantos outros artistas. Portanto, o Ruben Alves irá estar no nosso espaço a dar um concerto gratuitamente. Portanto, são coisas que eu, para ver o Ruben Alves em palco, se eu for ao CCB, eu não pago menos de 40 a 50 euros. Portanto, no Espaço Nova Vida, na Ponte da Bica, que ninguém sabe onde é, e Natal, nós temos artistas como o Ruben Alves e outros concertos que temos feito, pessoas que voluntariamente entendem que isto é um projeto comunitário. Existem muitos projetos comunitários, mas, como eu digo, o nosso mote é mesmo investir em pessoas. Nós procuramos pessoas que querem investir em pessoas. E é isso que temos tido a felicidade de encontrar. E temos, a parte social, obviamente. Temos tido mostras de artesanato, a recolha de alimento, roupas em segunda mão, ações de sensibilização, atendimento social, temos apoio jurídico também, pessoas que se deslocam àquele lado para falar com o advogado, apoio de enfermagem, atividades de tempos livres, karaté, zumbas, aulas de dança, workshops, uma série um coral infantil que as pessoas ali têm muito para onde escolher e têm muito onde nos podem ajudar. E recentemente temos e é anunciado aqui em primeira mão na TVL, com muito gosto, porque tem sido realmente... TVL e Odivelas TV. TVL e Odivelas TV, que nos tem divulgado o nosso âmbito e tem sido um parceiro, digamos, vá lá, desde a primeira vez que estivemos juntos. Anuncio aqui em primeira mão que o Observatório Aeroespacial da Ramada é uma realidade. É uma realidade, já existe, já tem nome e vai surgir já muito brevemente. Portanto, já temos instalações também. É uma mais-valência que, para quem, nestas questões aeroespaciais e da astronomia, é uma mais-valência para o Concelho de Odivelas. Portanto, a notícia está dada aqui em primeira mão. Ok. É um pormenor, assaz estranho ao princípio, pelo menos para mim foi muito estranho, penso que para a maior parte das pessoas, se falarmos nessa vossa valência e nesta questão aeroespacial, as pessoas ficam assim a pensar, mas onde é que isso está na Ponte da Bica? Há aqui qualquer coisa que não está certa. Eu lembro-me, aliás, comecei por vos conhecer quando vocês foram apresentar numa sessão de Câmara. Exatamente. Uma sessão pública de Câmara. Eu fiquei com o contacto, depois houve ali umas vicissitudes, eu perdi os contactos, voltei depois mais tarde a aproximar-me e a questão que eu coloco agora é esta. Vocês têm algumas valências até em termos de emergência, em termos de catástrofe. Vocês podem ser uma única hipótese de comunicação. O que é que, ao longo do tempo, vocês devem ter falado com toda a estrutura da Câmara e da Junta, mas se calhar mais da Câmara, que tem a ver mais com esse aspecto. Neste momento, há um plano de emergência para o Concelho. Onde é que vocês estão a intervir? Se é que estão a intervir? Há um entrosamento com a Proteção Civil? Não há? Porque vocês, digo mais uma vez, e se calhar pedia para explicar, vocês podem ser uma única hipótese até para os próprios bombeiros. Como é que estão as coisas? Bom, nós não só neste âmbito da Estação Aeroespacial, mas no âmbito também da Associação, nós tivemos uma primeira reunião de Câmara, portanto com a Presidência da Câmara, no dia 6 de março de 2013,
onde nós apresentámos, e existe na Câmara Municipal de Odivelas, um plano que nós apresentámos na altura há 2 anos e há 5 anos. E nesse plano foi discutido, esta reunião que nós tivemos com a Câmara, tínhamos o Presidente da Junta, tínhamos a nossa advogada, uma assistente social, o Presidente do bairro do Girassol, o próprio técnico deste projeto da Estação Aeroespacial. Portanto, apresentámos à Câmara uma série de medidas que seriam úteis, entre as quais esta estação, na altura era a Estação Espacial, mas agora, uma vez que já tem nome, este Observatório Aeroespacial. Um observatório aeroespacial. O porquê, como é que isto surge, não é? Na Ponta Bica. Para já, na Ponta Bica. Na Ponta Bica, não é? Foram uns homens que apareceram ali, começaram com uma ação social e agora tem o observatório. Isto é qualquer coisa. Isto nós às vezes também pensamos, ficamos um pouco confusos com isso, as várias valências e âmbitos. Mas é assim, temos a felicidade de ter na direção e na nossa associação o espaço para projetos, ou seja, a associação não é minha, embora tenha eu mais a minha esposa tenhamos sido os fundadores, os mentores, vamos lá, da ideia, mas nós temos incentivados a que as pessoas nos apresentem ideias. E tem acontecido que essas ideias têm surgido e pedimos às pessoas, ok, têm ideias, então implementem. Porque eu não consigo fazer tudo, obviamente. Exatamente. E nós temos alguém na direção do radioamadorismo, em que tem conhecimento nessa área, sempre teve, desde a sua área militar, a área de radioamadorismo, desde o Politécnico de Lisboa, desde a AMRAD, ao Centro Aeroespacial de Oeiras. Portanto, é uma pessoa que está dentro dessa área. Então, essa pessoa trouxe-nos a proposta, ele é membro da direção, é um dos diretores desta associação. Se acontecer uma catástrofe em Odivelas, o que é que acontece? Nós temos os bombeiros, temos a proteção civil e nós temos, pela experiência que aconteceu, e para quem entende desta área de comunicações, sabe perfeitamente aquilo que aconteceu em Leiria, em que temos um concelho que ficou completamente isolado, sem comunicações, e não foi uma catástrofe, foi um temporal. Quando falamos que não há comunicações, os próprios bombeiros ficaram off, não é? Off. Não havia maneiras de comunicar com hospitais, não havia maneiras de comunicar com o governo, não havia maneiras de se comunicar. Só havia uma maneira de comunicar, era por fumo, como antigamente. Era a única maneira de comunicar. E existe, a única estação aeroespacial que existe com estas valências que permitem isto não voltar a acontecer é em Oeiras. Portanto, Ponte da Bica está geograficamente num lugar fantástico em termos de altura, em termos de zona. Tem uma abrangência de comunicação excelente. Nós vemos a Serra da Amoreira, basta olhar para aquelas torres, aquelas antenas todas que estão. Portanto, tudo ali está muito perto, não é por acaso. Só que não existe uma central aeroespacial. Se houvesse uma catástrofe no concelho de Odivelas, em que fosse preciso contactar com o governo, fosse preciso contactar com as autoridades, hospitais, o que quer que seja, e não houvesse comunicações, neste momento não há resposta para isso. Estamos ao nível de Leiria, não é? Estamos ao nível de Leiria. Só Oeiras, neste momento, em termos de catástrofes, tem um centro aeroespacial que pode responder. Esse mesmo centro, esse mesmo modelo, mas ainda mais atualizado, porque os tempos evoluíram, não é? Está a ser construído na Ponte da Bica, no espaço Nova Vida. Portanto, um dos problemas que nós apresentámos à Câmara, quando apresentámos o projeto da Estação Aeroespacial, agora Observatório Aeroespacial, nós não tínhamos condições físicas, não tínhamos um espaço para acolher, porque estamos a falar em 140 mil euros de material que nós temos em nossa posse. Então, o que é que vamos fazer com isto? E, na altura, a vereadora Fernanda Franchi disse que era um projeto interessantíssimo, até para a proteção civil, e que ia ver os maiores contactos em termos de contentores. Bom, escusado será dizer que até aos dias de hoje não recebemos mais um telefonema, nem um e-mail, nem ficou tudo por ali. Mas nós não vimos isso como um não e nem ficámos à espera da Câmara para o que quer que fosse. Nós decidimos continuar com o projeto. Gostaríamos de ter a Câmara como nosso parceiro, porque é uma valência para o Concelho, não é uma coisa que nós estamos a promover-nos, é uma coisa que qualquer cidadão, qualquer odivelense, qualquer ramadense, qualquer freguesia pode utilizar aquilo e acreditamos que faz todo o sentido para o Concelho de Odivelas, embora estejamos perto de Lisboa, Leiria também não está assim tão longe quanto isso e ficou completamente isolado. Portanto, o passado já mostrou o que é que nós podemos fazer no futuro, não é? E isso, o futuro Convém aprender. Só podemos fazer no presente.
E esta estação, dirigimos ao Banco Entreajuda, em Lisboa, que gostaram da ideia e que nos apoiaram, disseram logo, nós vamos fazer tudo por tudo para vos arranjar os contentores. E nós acreditámos que isso iria acontecer, e assim aconteceu. Para grande surpresa nossa, o Banco Entreajuda contactou a EPAL, e ao contactar a EPAL disse: eu já conheço muito bem essa história, eu já conheço muito bem o que é que aconteceu em Oeiras, em Leiria, e eu conheço muito bem aquilo que existe em Oeiras. Portanto, uma mais-valia dessas para qualquer que seja o concelho é muito importante. Então, a EPAL ofereceu-nos 2 contentores, em que eles pagaram o carregamento, investiram 1.600 euros em deslocação do contentor para aquele lugar. Temos lá o contentor é ótimo, é grande, portanto está neste momento a ser trabalhado, porque o contentor era um contentor da área de briefing da EPAL, de várias obras que eles tinham, e neste momento esse contentor está lá, um contentor enorme, em que está a ser trabalhado para termos as condições, porque um material desta dimensão é preciso ter umas condições realmente excelentes. E aí estamos a trabalhar nesse sentido, está quase. Já teve muito mais longe, não é? O tempo nem sequer contentor tínhamos. Neste momento já está isolado, já está termicamente, portanto, porque aqueles materiais requerem uma série de coisas. Já temos os estatutos, já está os registros, portanto, tudo está a correr como planeávamos. Estamos bastante animados com isso e creio que breve, muito breve, iremos ter, portanto, este centro, este observatório aeroespacial, o segundo do país, a funcionar no nosso concelho. E nós contamos estar nessa inauguração. Com certeza. E teremos muito gosto nisso. Com certeza. Mas a minha pergunta era, em caso de catástrofe, aqui no concelho de Odivelas, não há nada pensado em termos de a nossa Proteção Civil Municipal ou os bombeiros terem no vosso observatório e na vossa capacidade de comunicação uma relação para, durante essa catástrofe, ser uma alternativa. Há alguma coisa ou não? Foi proposto à Câmara, até hoje não obtivemos resposta. Há quanto tempo vocês falaram? Há 2 anos. Há 2 anos. Até hoje não houve qualquer retorno, portanto a resposta é não. Não existe nada no Concelho de Odivelas em relação à Câmara de Proteção Civil que eles possam, obviamente, recorrer àquilo que nós temos. Se há coisas em que o trabalho em rede era importante, era nesta, não é? Era nestas. Esta é vital. Esta é vital. Estamos a falar de vidas. Lá está. Se por um lado o investimento é em vidas, neste caso estamos a falar de algo que pode salvar vidas. Não é? É algo que qualquer comandante dos bombeiros, eu já tive a oportunidade de falar com vários, disseram: mas estamos à espera do quê? Pois. Isso é vital para o Concelho. Isso é vital para qualquer Concelho. Pronto, isto não só numa situação de emergência, porque essa é a mais que nós queremos responder em primeiro lugar, não é? Porque as comunicações desaparecem, os telemóveis desaparecem, a energia desaparece, isto não depende de eletricidade, não é? Estamos a falar de material que é militar, material cedido por as forças militares, portanto, aqui requeria um mínimo de respeito por aquilo que está a ser feito das autoridades competentes, porque não é um investimento sequer que foi pedido à autarquia, não é um investimento que foi pedido à Proteção Civil, simplesmente estas forças, quer militares, quer o Instituto Politécnico de Lisboa, quer a EPAL, neste caso também, e o Espaço, estão voluntariamente a oferecer este serviço ao Concelho de Odivelas. Portanto, se nós não conseguimos encontrar importância nisto, certamente vamos ter pouca sensibilidade para outras questões, e isso é aquilo... Pois, naquilo que é vital não há essa relação que se impõe, não sabemos, mas talvez, não passando por aí, e indiretamente às forças como os bombeiros, possa ser essa vossa relação mais profícua e, em caso de desastre, podemos contar com o observatório. Nós falamos e os no caso serviços. do desastre, mas, por exemplo, este é um equipamento que me permite, em tempo real, falar com os astronautas que estão nas estações espaciais. Isto é algo que a estação de Oeiras tem. E vocês vão proporcionar visitas? Absolutamente. Portanto, vamos protocolar com as escolas, vamos trabalhar com as escolas no sentido das crianças perceberem o que é isto do radioamadorismo, o que é isto das comunicações, da área científica e cultural das comunicações e do que é o gosto, tomar o gosto, porque é que nós em Portugal não temos o gosto para a astronomia, não é? E falamos, uau, o que é a NASA, o que é isso? Sim, para as crianças calculam que seja qualquer coisa não existe acesso.
E neste caso vai haver acesso a isso. A OERA já fez mais que uma vez, não é? As crianças em tempo real a fazerem perguntas aos astronautas. Portanto, sempre que os satélites passam por cima de Portugal, aqui na nossa zona ibérica, nós podemos em tempo real estar em conversa. E isto vai desenvolver o plano científico, obviamente, de comunicações e aeroespacial, que qualquer professor, qualquer escola tem interesse. E é uma ocasião única, e a vossa instituição proporciona uma viagem, digamos assim, única àquelas crianças que lá poderão ir. Até nós adultos. Pois, Até nós adultos. eu conto nessa altura divertir-me um bocadinho e ficar entusiasmado com o que se vai ali passar. A vossa instituição, Nova Vida, contactos, como é que as pessoas podem chegar à vossa associação? Muito bem, a nossa associação, em termos de morada, portanto, é a Rua Soldado Joaquim Manuel Lagarto, portanto, no bairro do Girassol, como já aqui falámos na Ponte. Sim, se alguém no bairro do Girassol perguntar onde é que é a Associação Nova Vida, com certeza. Olha, neste momento, eu já pedi à Câmara há uns largos meses, pelo menos uma placa de sinalização a dizer onde é que é o Espaço Nova Vida. Não obtive qualquer retorno. Mas vou continuar. O melhor é fazerem a placa e colocar. E colocar, é isso, mas é precisamente isso que já mandámos fazer. Mas nessa altura surge alguém a dizer quem é que na ordem de pôr aqui a placa. Olha, já agora aproveitamos para solicitar a autorização. Pronto, aguardamos ainda a resposta a esse e-mail, porque o que é que acontece neste momento? Porque como existe tanta atividade ali naquele lugar, as pessoas sabem que as pessoas passam lá muitas vezes e vêem tanto carro, pensam que ali existe festas todos os dias. Aquilo não são festas. Aquilo o que está ali a acontecer é formação, não é? E são as atividades que existem lá dentro. Mas é tanto carro que as pessoas... E muitas pessoas chegam e perguntam ali, olha, onde é que é aqui o espaço? Porque aquilo está atrás de uma escola. Da escola primária, e então as pessoas dizem, olha, é atrás da escola primária. Mas pronto, mas quem quiser, obviamente, os nossos contactos, nós já estamos nas redes sociais, portanto, no Facebook. Se alguém procurar no Facebook... No Facebook encontra o espaço ENV espaço Nova Vida. Estamos também no canal meu, portanto, com o número 386937, quem quiser encontrar-nos também. O telefone é o 21 402 5414. Temos também um blog para quem quiser acompanhar mais de perto o que somos e o que nos propomos e o que estamos a fazer. Espaço Nova Vida, portanto, blogspot.pt. Podem nos procurar aí e certamente que encontrarão toda a informação e os nossos horários das 2 da tarde à meia-noite está sempre gente lá nas nossas instalações. Queria pedir agora uma mensagem final para os nossos espectadores, para quem está lá em casa. Uma mensagem do Presidente da Associação Nova Vida, o que é que os odivelenses podem ouvir da sua parte? Pronto, eu convidaria a todos os odivelenses a visitarem as nossas instalações. Portanto, aquilo não é umas instalações que são particulares, não são. Embora sejamos nós que estamos a desenvolver ali, é um espaço dos odivelenses, dos ramadenses, das populações que querem usufruir, obviamente, ali daquele espaço. Certamente venham conhecer, aqui nós temos um memorial do que aquilo era e do que aquilo, obviamente, podem constatar do que aquilo é. Teríamos todo o gosto em vos receber lá. Ajudem-nos, por favor, nesta causa de alimentar, porque nós, realmente, é aí que nós temos a grande dificuldade. Se nos puderem ajudar, como temos já tido instituições como o Padre Abel, que têm ajudado na questão alimentar, nós estamos a fazer isso ali naquele bairro. Portanto, é um espaço público onde podem encontrar as mais valências. Portanto, procurem-nos. Naquilo que nós pudermos ajudar no Conselho, nós estamos para ajudar o Conselho, nós estamos para trabalhar no Conselho. Não existe ninguém assalariado, é uma equipa de voluntários, é tudo um projeto de empreendedorismo. E é também uma grande lição de vida que nós estamos a querer passar às pessoas, realmente este investimento nas pessoas. Vale a pena. Embora nós não tenhamos o apoio ou o reconhecimento, ou às vezes passamos com não entendo porque continuamos a ser uma instituição que talvez as autoridades finjam que nós não existimos, nós continuamos a acreditar que vale a pena investir nas pessoas e é isso que nos propomos a fazer e iremos continuar a fazer. E alguém, se precisar dos nossos serviços, do apoio jurídico, enfermagem, tantas outras coisas que nós temos, teríamos todo o gosto em nos juntar a vós para trabalharmos em conjunto.
E foi Luís Gonçalves, presidente da Associação Espaço Nova Vida. Espaço Nova Vida que, por aquilo que ouviram, tem diversas valências e tem aquela coisa singular que é o observatório espacial que o Luís Gonçalves nos falou e que em breve estará disponível, não só para casos de emergência, como para algumas visitas que as escolas e outras pessoas, não será só as crianças, obviamente, queiram conhecer o que é possível fazer, o que esta comunidade, o que este conjunto de pessoas conseguiu desenvolver sem ajudas nem da Câmara, nem da Junta, contando apenas e só com as suas forças e com algumas ajudas que depois foram juntando da sociedade civil, que se costuma dizer. Foi o primeiro plano, foi o espaço dedicado ao Espaço Nova Vida. Voltamos para a semana com um novo programa. Muito obrigado e ficamos por aqui.